nesse momento, essa mulher agora ela direciona como que ela vai conseguir alcançar o coração de Jesus. Ela começa a mandar mensagem para o dono. E naquele momento, quando o dono recebe aquele pedido de socorro, reflete no coração do filho. E o filho na mesma hora para tudo e viu que a prova dela, ela conseguiu passar por todas as provações. A Bíblia não relata quanto tempo que foi isso. Se esse processo durou 2 dias, 1 ano, 3 anos. A Bíblia só conta a história dela. E nesse momento Jesus fala para ela que a fé dela salvou ela. Ela é digna de receber o milagre. Ela é digna. Irmãos, a gente tem que entender que a nossa oração, ela tem que sair do patamar do meio da nossa casa. Ela tem que sair do raso. A gente tem que entender que Deus quer que a gente tenha profundidade. Eu gosto do Salmo 18, quando Davi fala que ele ama a Deus e que ele pula como se fosse um precipício. Porque ele quer profundidade, ele não quer ficar no raso. Ele não quer ficar no raso, ele quer profundidade. Paulo também diz que ele quer os mistérios do Evangelho. Irmãos, porque existe muita coisa para o cristão viver ainda. Em Abacuque fala: Senhor, faz de novo as suas maravilhas. Tem muita coisa para o cristão viver. Tem muita coisa. E Deus quer que a gente viva. Nós precisamos entender que esse Deus de ontem, de hoje, que eternamente Ele é o só. O mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que liberta, o mesmo Deus que diz Lázaro sai para fora. O mesmo Deus, irmãos, que pegou na mão de Pedro e tirou ele das águas. É o mesmo, não mudou, porque Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que livrou aquela mulher na culpa de ser apedrejada. É o mesmo Deus que entrou lá na cova dos leões e fez o leão dormir. É o mesmo Deus que entrou também na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu costumo dizer que a maneira que a gente vê Deus não diminui Ele, mas diminui a ação dele na nossa vida. Porque se eu creio num Deus pequeno, se eu creio num Deus que não vai fazer, ou se eu estou conformada com o nível que eu espiritualidade, Deus não vai abrir para você. Ele quer abrir, irmãos. A Bíblia diz que as bênçãos já estão liberadas na região celestial. E tem muito irmão, pastor, correndo atrás da bênção ainda, querendo ser abençoado, pois hoje eu estou aqui para dizer que Deus já abençoou. Deus abençoou, irmãos. E por que eu não alcanço? Porque é o limite que eu ponho para Deus. Porque a gente tem que servir um Deus ilimitado. É ilimitado. Então, se Ele é ilimitado, não há nada que eu não possa viver na presença dEle. Eu posso dizer muito mais. Porque a Bíblia diz: não chegou nos meus ouvidos, nem no meu coração. Nos meus ouvidos é o que o Senhor preparou para a igreja. Deus, nós não temos noção. A gente tem que pedir: Senhor, me revela a tua presença, me revela o teu milagre, me revela. A Bíblia fala de 2 jeitos de ler a Bíblia. A gente tem o Logos, que é a escrita. Você já conhece a história. Conheço muito cristão que conhece a Bíblia depois de salteado. Porém, existe um outro jeito. Eita! É a revelação, irmão! É quando você caminha na palavra do Espírito Santo te ensinando. E Ele vai revelando para você coisa que ninguém viu. Ninguém viu e você de repente lê e vê tudo. Olha Jesus, aleluia! E nesse momento, quando você vê, você já não é mais presa fácil. Porque dessa vez você começa a contemplar a verdade. E a Bíblia
bênçãos. Tinha casa, não podia ir, que agora ele tinha que ir lá na casa nova. Não, agora eu não vou porque eu casei. Eita! Agora eu não vou ir porque agora Deus abençoa que eu tenho um carro. Agora eu vou andar de carro. E ali, Jesus fala aqui, ninguém foi. Deus fala que o banquete ninguém foi, então ele mandou chamar os da rua. Só os mendigos, pode chamar, mas a minha obra não vai parar. Se você não quer, não peça. Se você não quer, não peça a obra de Deus. Se você não está pronto, Deus não vai parar a obra porque você não deseja. Às vezes você vem perguntar a Deus por que eu não tenho carro ainda. Porque Deus conhece o coração, irmão. Deus, por que eu ainda não tenho uma casa nova? Porque Deus conhece o coração. Deus, por que eu ainda não tenho um armário novo? Porque Deus sabe da verdade. Deus sabe que você vai querer meio que ficar menor que os outros. E a Bíblia fala que o menor no reino de Deus vai ser. É o pequeno. É o pequeno, mano. Deus é um Deus de detalhes. A Bíblia toda, quando eu leio ela, eu não vejo Deus pegando grandão. Deus vai pegando pequeno. Deus pegou Davi lá no meio do campo, pastorzinho de ovelha. Aí Deus vai lá, pega um pescador, que ninguém dava nada, bruto. Desse jeito que Deus faz. Aí Deus pega um homem, manda ele construir um quarto que ele nunca viu na frente. Aí o povo passou 100 anos chamando ele de louco. Eita! Deus quer falar para nós que nós somos os improváveis na presença dele. A gente está do jeito que Deus gosta. É o pequeno, irmão. É o pequeno. O pequeno com ousadia vive potência na mão de Deus. O pequeno que não tem medo de falar, que abre o coração, que fala, Jesus, onde que é que o Senhor quer que eu vá? Eu vou. Irmãos, não temos que ter medo. Nosso Deus está conosco. Ele estou contigo, ele não falou de você. Ele está conosco. Eu tive uma experiência lá na Santa Casa. Uma amiga minha lá da igreja, ela estava lá com problemas de cisto, infecção de urina, um monte de coisa. E eu fui visitar ela na maternidade, porque ela estava lá fazendo exames. E eu cheguei lá e Deus tem umas coisas comigo assim que ela fala, Jesus. E estava cheia a maternidade, um monte de gente sentado esperando para ser atendido. Quando eu cheguei lá, eu cumprimentei a minha amiga da igreja. Aí Deus falou, agora você vai cantar para ela. Eu falei, Senhor, está lotado aqui, Jesus. Deus falou, canta para ela, filha. Eu estou contigo. Fique em paz. Aí eu falei, irmã, eu preciso cantar um louvor para a irmã. E eu comecei a cantar para ela. E Deus foi conduzindo um louvor, irmãs. Daqui a pouco aquela mulher já estava em lágrimas. E eu fui cantando para ela aquele louvor que fala quando tudo diz que não. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que é o fim. E aquela mulher falou para mim, olha irmã, é o meu louvor, como você sabe? Filha, eu não sei de nada, Jesus sabe de tudo. Eu não sei de nada. E naquele momento ela começou a ficar tão cheia de Deus. Estava o dia inteiro sem comer, cheia de incerteza, cheia de dúvida, com medo, cheia de sonhos. E Jesus vai e entrega para ela. E Jesus fala para ela através do louvor. Então, irmãos, nós não temos que temer. Se eu for olhar para a minha estrutura, eu não faço nada para Jesus. Se eu for olhar para minha pequenez, ou para a minha família, ou pelo meu esposo, que às vezes eu quero comigo nos lugares, mas irmãos, não tem dificuldade. Qual é a dificuldade para Deus? A dificuldade sou eu e você que coloca. Qual é a dificuldade? A gente olha para Paulo. Paulo não teve dificuldade. Olha para aquele homem, Jesus. Ele pregava no cárcere domiciliar. Ele estava ali, ó, recebendo